Opa, e aí, tudo bem? Preparado para mais um vídeo de muita adoração, de entendimento da palavra de Deus? Tá preparado? Então, bora lá. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Na minha versão diz o seguinte: E ninguém deita vinho novo em odres velhos, e outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo, então, deve ser deitado em odres novos. Amém? Senhor Deus, eu te peço, no vídeo de hoje, que as pessoas possam ser tocadas, que o coração e a mente delas estejam abertas, que o Senhor possa falar através de mim a essas pessoas que têm me seguido, que têm visto, que têm ouvido, que têm falado, que eu seja um instrumento na sua mão. Em nome de Jesus, amém. Bora lá? Essa palavra de Jesus, uma parábola, mostra para nós sobre odre novo. Odre, para quem não sabe, era uma espécie de pele que antigamente era feito, costurado e colocado vinho ali. O vinho então fermentava e depois de um tempo aquilo inchava e depois de um tempo eles poderiam tomar, depois da fermentação do vinho. Só que se fosse fazer de novo e colocasse um vinho novo no odre que já tinha sido usado, o odre rompia, explodia, então perdia tudo. O odre, como algumas pessoas, depende da pronúncia do lugar, simboliza o evangelho, né? Que a gente tem que estar um odre novo. O evangelho, quando entra na nossa vida, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem um encontro com Jesus, o que ele fez, o que ele está fazendo na nossa vida. Tem muitas pessoas que às vezes abandonam a igreja, abandonam a célula, abandonam tantas coisas de Jesus, porque se acham incompetentes, ou porque se acham menos amadas por Jesus, ou porque acham que Jesus os abandonou, quando na verdade quem abandona ele somos nós. Nós aqui muitas vezes na dificuldade não temos perseverança, não insistimos, não tentamos nos aproximar mais. A gente vai lá e relaxa, desiste e faz da nossa maneira, como no vídeo anterior que gravamos ontem. Então, o odre novo, ele representa quando a gente tá cheio, né? Querendo aprender, querendo fazer as coisas, e mesmo assim o nosso passado vem na nossa mente. A nossa mente é terrível, irmão. Se você não vigiar, ela te atrapalha de prosperar, de crescer e de perdoar, entre tantas outras coisas. E o nosso sentimento, o que a nossa mente nos proporciona, às vezes é muito ruim. Em Jeremias 18 conta a história de um oleiro, que o problema não era o oleiro que não sabia fazer vaso, mas o barro que era feito era muito argiloso, e então aquele barro não servia para moldar o vaso da maneira como o oleiro queria. O oleiro é Jesus, o vaso é a gente. Todos os dias da nossa vida a gente tenta fazer muitas coisas do nosso jeito, né? E Jesus tem falado comigo, principalmente ao meu coração, sobre tantas mudanças que eu tenho enfrentado, tantas renúncias que eu tenho feito. Se você for para qualquer outra religião que não o cristianismo, eles vão te apresentar um Deus que eles adoram, mas para Jesus Cristo ele te apresenta o Pai e não um Deus. Ele tem você na posição de filho, e isso já é um diferencial gigantesco. Então o barro argiloso ele é difícil de moldar, e nada pior por uma pessoa que está passando por um processo, ter o coração endurecido, não aceitar a mudança, não aceitar ser moldado, não aceitar pedir ou perdoar. É difícil, irmãos. Em 2 Timóteo, Pedro fala para ele, você não, Timóteo. Tem uma brincadeira, uma frase que o pessoal fala, todo mundo, você não, Timóteo. Lembra quando você fazia alguma coisa, sua mãe, seu pai falava, ei, você não, é mais ou menos isso. É o que Pedro está falando para Timóteo. Os outros podem desviar, os outros podem sair, os outros podem abandonar. Você não, você já conhece a palavra de Deus. Você já viveu no Santo dos Santos. E se você não viveu ainda, você está sendo convidado hoje a viver isso. E você vai viver. Mais cedo ou mais tarde, não tem como escapar. A Bíblia fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O contrário de caminho é atalho.
todos os lugares onde vemos que tem atalho, filmes, desenhos animados, o atalho nos leva para um lugar ruim. O contrário de verdade é mentira. E a gente sabe bem quem é o pai da mentira. E o contrário de vida é a morte. Ou seja, sem o caminho, sem a verdade, sem a vida, sem Jesus, o teu futuro, você sabe qual é, né? Então, que sejamos odres novos, que sejamos vinhos novos, que possamos entender o que Jesus tem esperado de nós. Todos os dias, Ele planta uma sementinha no coração de alguém. Há 2 anos atrás, Ele plantou no meu e jamais eu imaginava estar aqui, gravando vídeo, montando um podcast, um estúdio, para falar do amor dele, do que Ele tem feito na minha vida. E eu espero que isso gere em você uma curiosidade de saber onde que eu estou errando, porque Jesus não se apresenta para mim. Na verdade, Ele se apresenta, é a gente que busca errado. A gente já parou para pensar diversas vezes. A gente vê pessoas do mundo, pessoas que fazem coisas erradas prosperando, mas também trabalham muito. E o fato de não acreditar em Deus também pode te deixar próspero. Existem muitas pessoas, muitos milionários que não acreditam em Deus. E eles são prósperos, têm muita riqueza. O problema não é se quem não acredita em Deus vai se tornar rico ou próspero. O problema é até quando isso dura. Uma vez que a gente está na presença de Jesus, não é nem sobre dinheiro, irmão. É sobre paz, é sobre tranquilidade, é sobre deitar a cabeça no travesseiro e saber que a minha parte está feita. Se o outro me fez mal, é o problema dele. A minha parte está feita. A minha proximidade, a minha intimidade com Jesus só tem crescido. Renunciado, aberto mão, desistido, saído de mesas, quebrado ciclos que não me aproximavam de Deus. Talvez essa seja a parte mais difícil. Abrir mão, sair de mesas, enfrentar lugares novos, sair da zona de conforto. Mas uma coisa eu te garanto, irmãos, tem nada melhor que a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua caminhada, e amanhã tem mais. Se ligou?